Então a gente cometia um erro que é um dos erros que as pessoas mais cometem. Eu, minhas alunas e muitas pessoas que me seguem também. A gente não conhecia as farinhas, tá? Eu sei que eu tenho que conhecer as farinhas, mas não sei se eu quero conhecer as farinhas. Eu preciso estudar para fazer pão agora. Não basta uma receita certa. Não basta uma receita certa. Por quê? Porque um dia você vai acertar, no outro dia você pode errar aquela receita. Eu e minhas alunas usávamos 1, 2 farinhas para substituirmos a farinha de trigo e não funcionava, tá? A gente precisa de um mix equilibrado com pelo menos 3 grupos de farinhas, para que a gente tenha as características completas da farinha de trigo ali, as 3 principais, tá? Então, esse é um erro que eu sei que muitas pessoas cometem também, mas é por falta de conhecimento mesmo. Não é porque... E a receita também tá errada, né? Às vezes você pega uma receita na internet, vem 1, 2 farinhas, você faz acreditando que vai funcionar e não funciona. Porque 1, 2 farinhas só não são suficientes na maioria das receitas, principalmente de pães. De bolo, a gente ainda consegue fazer um ou outro com duas farinhas, né? Agora, pães, aí é bem mais complicado, porque a gente precisa de mais um mix de farinhas maior ali em relação aos líquidos, comparando com os bolos, né? A gente tem uma massa mais consistente, a gente tem uma quantidade de líquidos menor, então a gente precisa agregar ingredientes que contribuam para a maciez, para a umidade, porque a gente não pode contar tanto com o líquido que vai estar ali em excesso na nossa massa, vai estar disponível para a nossa farinha, né? A gente precisa incrementar essa massa com outros tipos de ingredientes. E você só consegue fazer isso se você conhecer esses ingredientes, saber qual ingrediente agregar para trazer mais umidade, qual ingrediente agregar para trazer mais estrutura, mais maciez, mais fofurice, né? Para deixar o seu pão com miolo mais leve, mais aerado. Então tem ingrediente para tudo isso. Só que se você não conhecê-los, você não sabe quais agregar. Tudo bem? E outro erro que é comum, gente, isso é importantíssimo. Principalmente nas receitas de pães, nas de bolos também. Mas nas de bolo a gente tem um erro, né, que é a adição do fermento antes, mas que geralmente as pessoas já sabem que tem que ser ao final da receita. Aqui a gente tem alguns erros, né, que podem interferir muito no resultado final se você não adicionar os ingredientes na ordem correta. Se você colocar o fermento ali junto com sal, já sabe o que vai acontecer. O sal vai matar o fermento, seu pão não vai fermentar muito bem. Colocar água fervente no seu pão vai matar o fermento, ele não vai fermentar muito bem. Então tem alguns erros na ordem de adição dos ingredientes que pode afetar demais, que podem afetar demais, na verdade, o seu resultado final. Então você pode ter um pão seco porque você errou na ordem de adição dos ingredientes.